E aí galera, tudo bem com vocês? Maravilha? Mais um dia aqui compartilhando muita coisa legal sobre música. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez, tá? Bom, já coloquei direto a câmera aí no teclado. Como diz o meu amigo professor Ramon Silva, né? Fale menos e toque mais. Eu estou adotando essa metodologia dele, viu? E nessa edição, mais uma edição do Louvorcast, a gente vai falar de música e hoje eu vou falar sobre a beleza dos voicings. Primeiro eu vou explicar tudo bonitinho o que é voice, de onde surgiu essa história toda. Depois eu vou falar sobre a beleza de tudo isso, tá bom? O Louvorcast é um programa onde eu compartilho minhas experiências musicais aí no ambiente musical cristão, né? Afinal de contas, já faz 20 anos que eu toco na igreja, graças a Deus. É um ambiente maravilhoso, é um grande laboratório para nós. Então o Louvorcast é um programa onde eu compartilho as minhas experiências e também dou muitas dicas práticas para ajudar você que é iniciante, que tem vontade de tocar no Ministério de Louvor, a sair do zero ao seu primeiro culto em 3 meses. Esse é o meu objetivo, tá bom? Então se você não sabe nada de música, não sabe nem por onde começar, não tem nem ideia de onde é o dó, mas tem vontade de aprender, tem aquela vontade imensa, tem aquele gosto pelo instrumento, cola comigo aí que eu vou te ajudar a realizar teu sonho aí, beleza? Gente, vamos lá então, vamos falar sobre a beleza dos voices. Bom, para entender voices, você precisa saber primeiro o que é acorde, né? E de onde vem esse termo, né? É um termo americano, voices, né? Que vem de vozes também, vem de vozes. Bom, quando se fala de vozes, na música, o que a gente lembra? A gente lembra de coral, né? Lembra de gente cantando, obviamente, né? E esse termo vem daí mesmo, que é o seguinte. No começo, há muitos séculos atrás, na igreja eram os corais que cantavam. Não tinha instrumento musical, né? Tem esse detalhe importante, não tinha instrumento musical. Existia uma filosofia na igreja que era o seguinte, que a galera acreditava que só se podia louvar a Deus, só se podia louvar o Senhor através de instrumento que Ele mesmo fez, sabe? Não tinha como louvar a Deus, na concepção deles, não tinha como louvar a Deus através de instrumentos que foram feitos pelas mãos de homem, só por instrumentos que Deus mesmo criou, ou seja, a voz, né? Por causa do corpo e tal. Então eles acreditavam que só se podia louvar a Deus, só se conseguia louvar o Senhor com a voz. Então, quando eles começaram a fazer essa coisa de abertura de vozes, né? Quer dizer, do jeito deles, obviamente, da forma com que eles conheciam a harmonia, não tinha esse negócio de acorde ainda. Dó maior, Ré maior, não tinha esse negócio, né? Não tinha isso aqui. Só que o que acontece? As coisas que a galera fazia na voz correspondia a acordes, né? Então, tipo, ou tô dando um exemplo assim, tô fazendo a situação hipotética aqui, eu fiz 2 melodias, tá? E juntei as notas do acorde, eu fui fazendo um movimento aqui. É claro que foi mais moderno, na época que a galera fazia isso aí, não era esse movimento, né? Tinha todo um esquema de contracanto, contraponto, né? Uma forma de fazer as melodias e tal, que correspondia ao século, né? Aquela época. Mas enfim, a ideia é a mesma. Então, não tinha essa coisa de acordes, mas quando as vozes se juntavam, dava essa ideia de acorde. Foi aí que começou a surgir esse conceito de harmonia, de acorde, né? de acorde maior, acorde menor, essa coisa de campo harmônico foi surgindo e foi se tornando mais popular, foi se tornando mais usual, né? Foi se tornando mais funcional, tá? Deixa eu só verificar aqui como é que o vídeo tá. Tô vendo que parece que tá dando uma falhinha. Ah, não, aqui tá beleza, aqui tá parecendo normal. Beleza, vamos prosseguir. Então, foi daí que surgiu, tá bom, gente? Então, por isso voice, né? Voices e voices, pode ser voices também, tá? Surgiu daí, então, das vozes do coral. Então, quando a gente fala de voices, significa que cada nota do nosso acorde, eu vou dar um exemplo de um acorde simples, Dó maior. Cada nota do nosso acorde aqui simboliza uma voz do coral, tá bom? Então cada nota é uma voz, por isso voices. Então,
esse voices, né, esse termo, tem uma beleza muito grande. Por quê? O que acontece? Existe um negócio interessante que os alunos, quando começam a aprender os primeiros acordes, isso aqui vai usar o Dó maior, Sol maior, Lá maior. Beleza, o cara já sabe os acordes que vai tocar. Só que ele cria uma grande dúvida. Por quê? Ele vai tocando aqueles acordes que naquele momento são considerados certos, ok? Ah não, são esses acordes que eram na música. Só que a dúvida que ele tem é o seguinte: beleza, eu estou tocando os acordes certos, mas parece que não está dando a mesma sonoridade dessa música quando eu ouço ela no original. Sabe que interessante? Então, por exemplo, o cara toca Dó maior aqui, a música naquele momento está pedindo Dó maior. Ele toca Dó maior aqui, desse jeito, sei lá, ou assim. Ele aprendeu Dó maior assim, que vai fazer as 3 notas na mão direita e as 3 notas na mão esquerda. Ele aprende desse jeito. Quando ele vai tocar a música que caiu o acorde Dó maior, ele vai tocar assim. Depois Fá maior, ele vai tocar desse jeito. Eu dei um pequeno exemplo aqui, de delay, fiz Dó maior, Fá maior, Sol maior e voltei para o Dó maior. O que aconteceu? O que acontece? O aluno pega uma música que tem, de repente, esses 3 acordes, um louvor que tem esses 3 acordes, e aí ele toca desse jeito, os acordes estão certos, realmente, o Dó maior é assim, né? As notas estão certas. O Fá maior também, eu toquei certo, não toquei errado. E Sol maior também. Depois eu volto para o Dó maior. Beleza, ele termina aquela música que tem 3 acordes, confere os acordes dele que estão certos, mas mesmo assim sente essa dificuldade porque não dá a ideia de que é a mesma música. Ele sempre questiona: professor, eu estou tocando, diz que o acorde está certo, mas eu não consigo ter a mesma sonoridade. A mesma sonoridade da forma que eu ouço a música no original, no YouTube, sei lá, no rádio. Né? Por que de repente não fica igual? Isso traz até uma certa frustração para o aluno, por causa dos voices, porque às vezes a música no original que você está ouvindo é realmente o Dó maior que caiu naquele momento ali, só que é um Dó maior assim, de repente, né? Eu usei as mesmas notas, só que eu distribuí de um jeito diferente. Percebe? Então são esses detalhes que fazem a diferença. Simplesmente eu distribuí de outro jeito. Inclusive eu não acrescentei nenhuma nota, né? Esse é um detalhe muito importante. Eu não acrescentei nenhuma nota no acorde, só que eu troquei a forma de posicionar essas notas, tá vendo? E o jeito que eu enxerguei as duas mãos também, tá vendo? Que aqui, na mão direita eu comecei pelo Mi. O acorde realmente tem essas 3 notas, Dó, Mi, Sol. Mas aqui eu tirei o Dó e comecei aqui pelo Mi. E coloquei o Dó na ponta. Olha como ele ficou. Ele ficou assim na minha mão direita. E a mão esquerda, em vez de eu separar e colocar no baixo lá no canto, não, eu fiz mais perto, né? A formação da mão esquerda tá simples, né? Dó e o oitavado aqui, o Dó. Só que esse Dó, já está se unindo aqui com meus polegares. Os meus polegares estão se unindo. Percebe o jeito que eu fiz que fez a diferença, Aqui eu já mudei, olha que interessante. Eu coloquei Dó, Fá e Lá. Que acorde que é esse? Fá maior. O Fá maior, o que eu preciso para ter o Fá maior? As notas Fá, Lá e Dó. Só que em vez do contrário de eu colocar assim, eu tirei esse Dó, eu já aproveitei, na verdade. Eu sei que entre o acorde Dó maior e o acorde Fá maior, eu já sei que eu tenho uma nota em comum, uma nota igual. Eu posso aproveitar essa nota para mudar o acorde. Então, o contrário de eu fazer Fá, Lá e Dó, desse jeito, nesse desenho, eu tirei esse Dó e coloquei aqui, certo? Porque eu já não estava em Dó maior aqui, percebe que no meu dedo médio eu já tenho a nota Fá, a nota mesmo, né? A notinha solta, a nota Fá. E aqui, eu já tenho um acorde, Se eu fizesse isso já ficaria legal também. Mas, o que eu fiz? Dó maior. Quando eu fui pular para o Fá maior, eu até tirei a nota Dó daqui, porque ela já está aqui, A sonoridade fica muito melhor do que. São os mesmos acordes. Tudo bem que eu usei o pedal também, né? Mas são os mesmos acordes. Só que o segredo está da forma que eu distribuí essas notas, tá? Então, todo o conceito de voice é esse. Se eu colocar até no título da live aqui, a beleza
A beleza dos voicings. Então, o segredo todo, um deles, né? Porque não existe um segredo da música, né? Existem vários conceitos, várias ferramentas legais que você utiliza e sua música vai ficando mais interessante, mais legal, né? Com mais brilho, né? Ela vai melhorando a cada dia. Essa é a ideia, né? Essa é a parada. Então, uma das formas de abrilhantar os seus acordes é esse lance de voz, tá bom? O primeiro esquema que você tem que guardar na tua mente para começar a entender essa parada de voz, começar a entender como é que isso funciona e já poder colocar em prática. A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: quais as notas que você precisa para fazer cada acorde maior e cada acorde menor. Nossa, professor, é muito acorde. Que isso? Não é muito acorde não. Se você for treinando aos poucos, em poucos dias você consegue memorizar esses acordes, tá? Então, por exemplo, se eu quero fazer uns voices diferentes, então, o que são voices? São jeitos diferentes que eu tenho de distribuir as notas do acorde, certo? Então, ó, se eu quero fazer uns voices diferentes pro dó, pro ré, pro mi e assim por diante, o que acontece? Eu preciso saber as notas que compõem aquele acorde. E ainda eu estou falando de tríade, tá bom? Tríade, ou seja, acordes com 3 notas na formação. Estou falando de acorde com 3 notas, tá? Depois a gente entra um pouquinho nas tétrades, que são acordes que tem 4 notas, né? Tônica, terça, quinta e sétima. Mas por enquanto a gente vai falar das tríades, só para você entender essa parada aí, só para você entender esse esquema aí de como começar a distribuir de um jeito legal as notas, beleza? Então assim, ó, acorde de Dó maior, o que eu utilizo para o acorde de Dó maior? Quais as 3 notinhas que eu utilizo? Isso precisa estar na minha cabeça, definitivamente, tá? Dó, Mi e Sol, tá? Dó, Mi e Sol. Se você por acaso assim ainda tem alguma dificuldade em relação a como formar os acordes maiores e menores, entra na página aí do Facebook, no Facebook mesmo, Facebook, no Insta e também no YouTube. Eu tenho muito vídeo explicando sobre isso, a formação de todos os acordes maiores. Então, macete que você pode aplicar e consegue montar todos os acordes maiores. Aí um outro macete que você aplica e consegue montar todos os acordes menores, tá bom? E aí você volta nesse vídeo aqui, que eu vou deixar salvo mesmo, nas 3 plataformas. Você volta nesse vídeo aqui e continua para você ficar mais situado, né? Você entender melhor essa coisa toda de voice. Mas, a princípio, é isso que você precisa, tá bom? Saber as 3 notinhas que eu uso para cada acorde maior e depois, consequentemente, as 3 notinhas que eu uso para cada acorde menor. Vamos usar aqui, então, Dó maior, Fá maior e Sol maior. O que eu preciso entender? Então, as 3 notas que eu uso para o Dó maior. Nota Dó, nota Mi e nota Sol. Ok? O que eu uso para o acorde Fá maior, que é o segundo acorde que a gente vai utilizar como exemplo? Eu utilizo as notas Fá, nota Lá e nota Dó. A primeira coisa aqui, a primeira sacada que a gente já tem que tirar desses 2 acordes, a primeira coisa em comum é o seguinte: existe alguma nota que eu uso para esse acorde que estou usando para esse também? Primeira coisa, dentre esses 2 acordes existem notas em comum. Nesse caso, uma nota em comum, ou seja, a nota Dó que eu utilizo para o acorde Dó maior, eu também utilizo para o Fá maior. Olha só. Ó. O começo, ó, tá vendo? O começo do Dó maior, né? A primeira nota do Dó maior é a última, né? A nota da ponta do Fá maior. Ó, tá vendo? Então, aqui eu já consigo utilizar um primeiro caminho de voices. Um jeito diferente de aproveitar essa notinha do acorde para conseguir ligar um acorde com o outro, tá? Então, a ligação do Dó maior com Fá maior está na nota Dó. Então eu preservo a nota Dó e uso um outro jeito de ligar o acorde Fá maior, beleza? Então, ó, eu já tenho 2 acordes aqui, Dó maior, vou continuar no primeiro voice dele, depois eu explico o restante, e Fá maior. Pronto, estou fazendo do jeitinho fundamental lá nas 2 mãos, né? Fá, Lá e Dó, para o Fá maior. E agora, Dó, Mi, Sol para o acorde Dó maior, perfeito? Ainda o movimento é grande, né?
a gente vai encurtar isso. O voice vem para encurtar isso, justamente isso, tá? Lembrando que temos a nota Dó como referência, e a nota Dó que é uma nota em comum entre o acorde Dó maior e o acorde Fá maior, beleza? Vamos para o próximo, que é o Sol maior. Sol, Si e Ré são as três notas que eu uso para o Sol maior, beleza? Vamos falar, agora eu estou tocando o Sol maior, a gente vai falar das notas que nós usamos para o Dó maior, para ver se você memorizou mesmo. O Dó maior nós utilizamos o Dó, Mi e Sol, ok? E para o Sol maior agora? Sol, Si e Ré. E para o acorde Fá maior? Não vou nem tocar o acorde Fá maior aqui, vamos falar junto. Fá, Lá e Dó, você precisa memorizar isso. Tá bom? Isso tem que estar na ponta da língua, gente, na ponta da língua. Se não sabe, como eu falei, volta nos vídeos que eu ensino a fazer isso e depois você vem para esse vídeo novamente aqui, vai ficar salvo mesmo e você consegue ter um entendimento melhor, tá? A outra coisa que legal aqui, então, do Dó para o Fá, eu tenho essa nota em comum. Do Dó maior para o Fá maior, eu tenho a nota Dó que eu consigo aproveitar, reutilizar, digamos assim, né? E do Dó maior para o Sol maior, ó, percebe que já tem essa nota em comum. É Dó, Mi, Sol para o Dó maior e Sol, Si, Ré para o Sol maior. Legal? Então já tem mais alguma coisa em comum aqui, perfeito? Ó, Dó, Mi, Sol para o Dó maior, Sol, Si, Ré para o Sol maior. Ou seja, qual a nota que eu uso, que eu consigo aproveitar aqui para o Sol maior? Eu consigo aproveitar o Sol, a nota Sol. A nota Sol é uma nota que nós temos em comum com os dois acordes, Dó maior e Sol maior. Então, no geral, é isso que eu quero trazer, tá? Eu vou sempre olhar aqui a câmera para ver se ela tá tudo certo, está tudo certinho aqui. Aparentemente, sim. Se tiver alguma coisa, vocês comentam comigo aí, tá, gente? Porque como eu coloquei a câmera assim no teclado, eu vou monitorando ela pelo notebook aqui para ver se está tudo certinho, se a imagem está saindo legal. Se o som também está sendo legal, me dê um feedback aí, tá bom, gente? Então, beleza? Agora a gente já tem algumas notas em comum de um acorde para o outro. Do Dó maior para o Sol maior, ó, nós temos a nota Sol em comum. Então a nota Sol eu utilizo para o acorde Dó maior, né? Vou colocar o dedo certo aqui, ó. E também utilizo para o acorde Sol maior, beleza? Uma nota em comum entre o Dó maior e o Sol maior. E agora, entre o Dó maior e o Fá maior, o mesmo esquema. Dó, Mi, Sol. Oh, perdão, isso, tá certo. Dó, Mi, Sol, Fá, Lá, Dó. Opa, utilizo o Dó como referência. Em geral, o que eu quero dizer? Que desses três acordes que nós estamos utilizando aqui, nós temos sempre, nesse caso, tá, gente? Isso pode variar, mas nesse caso nós temos uma nota em comum, de um acorde para o outro, do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro. Tá bom? Nós temos sempre uma nota em comum. Mas pode acontecer de um acorde você ter duas notas em comum. Sei lá, de um acorde tríade, de três notas, duas serem iguais e só mudar uma. Isso também pode acontecer. E aí que está a graça dos voices, que a gente pode aproveitar essas notas que são iguais. É o que a gente vai fazer aqui agora. Então agora, o contrário de eu utilizar Dó e Fá, Dó maior e Fá maior, eu faço isso aqui, ó. Dó maior, Dó, Mi, Sol, eu continuo na formação fundamental dele. E aí o que eu faço para pular para o Fá maior? Eu só mudo as duas notas da ponta. Olha só que legal. Por que eu fiz isso? Porque eu já sei que eu posso preservar a nota Dó, entendeu? Porque eu sei a nota que eu tenho em comum do Dó maior para o Fá maior, ó. Não é Fá, Lá, Dó que eu preciso para o Fá maior? Não, o Dó já está aqui. Beleza, tá tudo certo. Entende que legal? Outra coisa, não há necessidade... Isso é uma dica muito legal também do que eu vou falar agora. Não há necessidade de você, que nem eu estou fazendo aqui, fazer exatamente a mesma informação, tá? Nas duas mãos. Não, vamos distribuir melhor para as duas mãos. Então, ó, eu posso fazer assim também, ó, de repente colocar aqui. Se eu for fazer melodia na mão direita... Ó, eu criei uma melodia qualquer aqui e utilizei essa formação, uns voices diferentes para utilizar o Dó maior e Fá maior, ó. Certo? E fiz a melodia. Estou utilizando uma melodia
criar uma melodia qualquer aqui. Então eu fiz essa formação, esse voice diferente para a mão esquerda. Mas se eu quiser fazer nas duas mãos, de repente você está tocando na igreja não precisa você fazer a melodia direto, porque já tem alguém cantando, né? Então o que acontece? Você pode brincar com essa coisa da escolha das notas, mas precisa estar com as 3 notas de cada acorde memorizadas. Isso precisa estar memorizado, porque senão você não vai conseguir. Senão você vai ficar misturando muitas notas. E o voice é o seguinte, a função do voice também é deixar os acordes tudo perto, um do outro, certo? Só que o que acontece? Uma notinha que você muda errado, de repente você vai acabar indo para um acorde que não tem nada a ver. Porque as notas estão tudo perto. É tudo perto uma da outra, entendeu? Então tem esse detalhe também que você precisa se atentar. Se você precisa ter claro assim, as 3 notas de cada acorde. Se não tiver, é um perigo grande de você fazer isso, entendeu? De sair confundindo tudo. E aí, na hora de colocar o Dó maior, faz o Ré menor. Na hora do Ré menor, faz o... Ixi, aí vai para um acorde que não tem nada a ver, entende? Então, é importante ter esse cuidado também. Memorize as 3 notas de cada acorde. Aqui eu já consegui mudar rápido porque eu já sei que do Fá maior para o Dó maior eu uso a nota Dó como referência. Então eu fiquei com o Dó aqui. Como Dó é só troquei. Então, acordes que eu tenho uma nota igual, eu preservo essa nota e mudo as outras duas. Dó maior, Dó, Mi, Sol. Fá maior, Fá, Lá, Dó. Fá, Lá, Dó. Só que eu coloquei o Dó aqui na ponta. Na ponta esquerda aqui, né? Mas é um Fá maior do mesmo jeito. E isso levando em consideração se eu fizer a harmonia na mão esquerda aqui, né? E fizer a melodia na mão direita. Mas voltando, como você, se estiver tocando na igreja, vai ter alguém cantando. Você vai estar acompanhando aquela pessoa. Você pode fazer uma outra formação. Por exemplo, aqui. Mão esquerda pode fazer o baixo, oitavado. E aí tem um detalhe interessante. Ó. Você já tem 2 vezes o Dó aqui, né? O que acontece? Aí volta o lance de memorizar as notas. O que eu preciso para o Dó maior? Dó, Mi, Sol, certo? Eu já tenho o Dó aqui, eu completo com Mi e Sol. Se eu fizer isso aqui, tá certo? Claro que tá certo. Só que a sua mão esquerda, como que ela fez? Eu posso até repetir o Dó aqui, não tem problema. Ó, sua mão esquerda começou do Mi. Ó, Mi, Sol e Dó. Mas eu tenho as 3 notas que eu preciso, do mesmo jeito, olha que legal. Mi, Sol e Dó, fechou. Maravilha. Olha, em posição diferente. Ó. Em posição diferente, tá vendo? Mas olha que formação legal que fica esse acorde. Ó, dá pra fazer em outros acordes também, ó. Então, ó, eu peguei da terça aqui do Dó, eu já sei quem é a terça do Dó, eu já sei essa coisa da terça ou da quinta, porque eu memorizei as 3 notas do acorde, eu distribuo de maneira diferente. Olha como é que ele fica aqui. Certo? Pessoal, dê um feedback pra mim de como que está a imagem, se a imagem está travando ou não. Falem pra mim aqui, porque eu estou vendo aqui no meu notebook, parece que a imagem está estranha. No celular parece que está certinho, mas quando ela aparece aqui para mim no notebook, a imagem está esquisita. Então quem está assistindo, fala para mim se a imagem está certinha, está aparecendo direitinho, sem cortar, sem travar no celular de vocês aí. Fala para mim, dê um feedback aqui, comente aqui, tá bom? Porque senão eu vou ficar explicando as coisas e de repente se a imagem sair ruim, vocês não vão conseguir entender direito os exemplos aqui e tal, tá bom? Coloquei nos comentários aqui para vocês me darem um feedback, tá bom? Quanto ao som e a imagem. Aí tem hora que fica normal aqui no notebook, mas tem hora que
que ele dá uma travada apenas aqui no meu notebook. Então eu preciso que vocês me falem como é que ele está chegando aqui. Beleza? Beleza, galera? Vamos respondendo aí, vamos dando esse retorno aí. É muito importante para que o conteúdo saia de um jeito bem prático, bem legal, para vocês conseguirem absorver da melhor forma possível, tá bom? Conto com vocês aqui. Então a sacada, uma das grandes sacadas é essa, é você saber de cara, assim, as 3 notas que você usa para cada acorde. Você começa a brincar com essa distribuição. Voltando para o Dó maior, lembrando que os 3 acordes que nós vamos utilizar como exemplo aqui é Dó maior, Fá maior e Sol maior. E a gente já descobriu aqui que entre esses 3 acordes nós temos notas em comum, pelo menos uma nota em comum, tá? E é isso que a gente vai utilizar como estratégia, como exemplo aqui, fechou? Então, ó, o Dó maior, o que a gente pode fazer aqui com o Dó maior? Olha que legal. Eu já utilizei, então, começando do Mi, da terça dele, Mi, Sol, e coloquei o Dó na ponta. Ó, continua Dó, Mi, Sol. Só que eu repeti o Dó aqui, e esse Dó daqui eu passei para a esquerda. Olha como é que ficou a formação do meu acorde. Dó e Dó na mão esquerda, e na mão direita ficou Mi, Sol e outro Dó na ponta. Beleza? Aí a sacada está no seguinte, ó, do jeito que eu estou fazendo aqui, como é que eu posso fazer para chegar no Fá maior? Vamos simplificar. Então o que acontece? Ó, eu já sei que do Dó maior para o Fá maior, eu já sei que eu posso usar a nota Dó como referência. Então o que acontece? Ó, eu preservo essa nota Dó aqui e essa, e vou para o Fá maior. Ó, como é que eu vou para o Fá maior aqui, ó? Viu que interessante? Ó, Dó maior, ó o Fá maior aqui, ó. Ó, percebe que o Fá maior eu coloquei a formação tradicional dele, é fundamental que se fala, né? Fundamental. Eu coloquei a formação tradicional dele, ó. E troquei um pouquinho o que eu fiz com a mão esquerda, né? Eu ainda preservei a formação do Dó aqui, e do jeito que estava o Dó aqui, eu fiz um esqueminha aqui, ó, e fui pro Fá maior, ó. Olha só que legal os voices que eu utilizei aqui, então. Vamos pensar em número, né? Se for em número, eu coloco 1 e o 8 na mão esquerda, e na mão direita 3, o 5 e o 8, tá? Vamos contar como oitava aqui. Ó, 1, 8, 3, o 5 e o 8. 1, 8, 3, 5, 8. Porque aí você pode repetir isso para os outros acordes. Se você souber, por exemplo, o Ré maior, Mi maior, Fá maior, você consegue repetir o mesmo esqueminha, ó, a mesma formação de acorde para outros acordes. Olha que legal, fica muito bonito. Tá? Então, como é que eu fiz? De novo, como é que eu fiz aqui para ir para o Fá maior? Ó. Ok? Legal? Se eu for fazer Fá maior, aí tem um outro acorde que a gente ia utilizar como exemplo, que é o Sol maior, né? A mesma coisa, o Sol maior, olha o que eu posso fazer. Lembrando, o que eu tenho, quais as notas que eu utilizo para o Sol maior? Sol, Si e Ré. Então, o que eu faço? Eu preciso achar o Sol, Si e Ré por aqui, para ele ficar mais fácil para mim. Então, o que eu posso fazer? Ó, Sol e Si. O Ré, ó, eu tenho um Ré no polegar. Eu posso colocar o Ré aqui, em vez de ser aqui, né? Eu coloco ele aqui. Entende que interessante? Ó, e o meu Sol do baixo já está aqui. Ué, professor, mas uma notinha só na mão esquerda? Sim, não tem problema. Eu não tenho obrigação de fazer isso aqui oitavado todo o tempo. Não, de jeito nenhum. Inclusive, uma das belezas dos voices é justamente isso. Você cria uma liberdade. Você cria uma liberdade de distribuir as notas do jeito que você quer, depois que você memoriza bonitinho, cada nota para cada acorde, obviamente. Você consegue ter uma liberdade de distribuir do jeito que quer. E aí você não fica fazendo todo o tempo oitavado e tudo, aquela coisa chata. Todo o tempo, toda hora, né? Ou tônica e quinta, né? A primeira nota e a quinta do acorde, todo o tempo. Não, você pode ir variando. Uma hora oitavado, depois tônica e quinta, depois a nota sozinha. Olha.
ó, Dó maior eu fiz oitavado, ou Fá maior. Como eu posso aproveitar o Dó, eu fiz Fá e Dó, tônica e quinta, e o Sol maior, eu fiz uma nota só. E fica lindo, olha só. E aí eu distribuo de um jeito melhor, desculpa, eu distribuo de um jeito melhor. Então, como é que ficou o Dó maior? Mi, Sol, Dó, Fá maior, olha só o que eu faço aqui. E posso repetir o Dó, não tem problema. Fá e Dó na mão esquerda, desse jeito mesmo, porque eu estou pensando nos 3 acordes, tá? Por isso que a minha digitação está assim. Porque eu saí do Dó maior aqui, tá? Fá maior eu coloquei Fá e Dó na mão esquerda, depois Dó, Fá, Lá e Dó na mão direita. Ó, a formação tá a mesma aqui, né? Só que o detalhe interessante está do jeito que eu distribuí as notas do baixo. Olha que legal. Porque eu já estou levando em consideração aqui, ó, Dó maior, Fá maior. E o Sol maior? Olha que legal. O Sol maior, eu não preciso fazer isso. E também não ficaria longe, né? Não ficaria longe, mas eu posso fazer o seguinte, ó. Por que que eu fiz aqui e não aqui? Porque eu já estou pensando no Dó maior que eu vou voltar. Percebe que os voices, eles te dão também essa segunda opção. A primeira opção, a primeira beleza deles é que eles deixam os acordes mais perto, certo? Deixam os acordes tudo mais perto. Você muda uma notinha, já está no outro acorde. Ele também te dá a liberdade de você, porque quando você memoriza as 3 notas do acorde, você sai distribuindo da maneira que quer, da maneira que você acha melhor. É claro que a gente vai aprendendo os melhores voices, né? Isso aqui eu aprendi e estou replicando para você. Você vai percebendo o que encaixa mais, o que dá mais certo, enfim, assim por diante. Então, o que acontece? E essa outra opção, essa outra beleza, é que você começa a imaginar a ligação que tem de um acorde para o outro, entende? Que foi esse caso do Sol maior. O Sol maior, o contrário de eu fazer assim, ó, Sol, Si, Ré. Por que eu fiz assim? Porque eu já estou pensando no próximo acorde do exemplo. E qual que é o próximo acorde do exemplo? O Dó maior. Eu tenho que voltar para o Dó maior. No meu exemplo, na nossa música aqui, de exemplo, eu tenho que voltar para o Dó maior. Então, ó, qual o melhor caminho de voz? Para Dó maior, Fá maior, Sol maior e volto para o Dó. O melhor caminho é esse. Você vê que a gente mal mexe a mão aqui, né? Essas 2 oitavas aqui, né? Ó, eu construí 3 acordes, liguei um acorde com o outro, ficou bem legal a sonoridade deles e mexi um pouquinho de cada aqui no meio, ó que legal. Viu que interessante? Então, 3 acordes. Eu utilizei aquela música. Só que aqui o Sol vem primeiro, né? Mesmo assim, eu posso usar a mesma formação, porque depois desse Sol maior, eu tenho que voltar para o Dó, né? Ó, que fácil. Percebe? Ó, eu estou sempre aproveitando a nota que tem igual. E quando você memoriza os acordes, as notas dos acordes, isso fica fácil para você. A questão de você perceber qual é a nota que você pode utilizar em comum entre os 2 acordes. Que foi o que aconteceu aqui. Eu já sei que eu estou em Sol maior, eu preciso ir para o Dó maior. Então eu já sei que a nota Sol é uma nota em comum entre os 2 acordes. Ó, lembra que o Dó maior a gente montou assim? Dó, Mi, Sol, eu coloquei Dó, Mi, Sol. Ó. Sol maior, Sol, Si, Ré. Eu já sei que a nota Sol está presente nos 2 acordes, então fica mais fácil para eu mudar. Não era Sol, Si, Ré? Sol, Si, Ré. Eu tiro esse Ré daqui e coloco aqui. Ó. Até a digitação eu consigo mudar, né? Porque a distância entre as notas muda, tá? Por isso que eu mudei a digitação aqui. Ó. Dó maior, Sol maior. Dó maior, Sol maior. Fá maior. Ó. Inclusive os dedos estão praticamente prontos aqui para o Fá maior. Ó. Percebe que eu misturei? Então, isso que é legal também. A primeira formação, né, que é a tradicional, a fundamental, né?
ela continua presente aqui comigo. Eu troquei uma e outra, né? Eu troquei o Dó maior, fiz assim. Troquei o Sol maior também, né? Comecei de outra nota aqui na mão direita, mas o Fá maior continuou o mesmo, tá vendo? Por quê? A gente vai mesclando, unindo as coisas. Porque a primeira formação que você aprendeu lá também, isso aqui é um tipo de voice também. Você não vai descartar, percebe que legal isso? Você não vai descartar isso de jeito nenhum. Você vai agregar, essa é a ideia. Você usa o primeiro da fundamental, né? Que a gente fala assim. Da formação fundamental do acorde e vai agregando, né? Coloca essa primeira e vai agregando as outras formações, porque essa é a graça que agora você começa a perceber que não é só essa forma, que não é só esse jeito de fazer os acordes. Esse é um dos jeitos, é o primeiro jeito, mas existem outras formas, ainda levando em consideração, inclusive, levando em consideração os acordes maiores. Eu nem utilizei os menores ainda e nem estou falando de tétrade, né? Nem estou falando de acordes de 4 notas. Por quê? Quando a gente entra nos acordes de 4 notas, você tem mais uma notinha, né? Para utilizar esse negócio de nota igual, né? Então você tem mais uma nota para você avaliar. Cada acorde vai ter 4 notas, né? Perdão. Então você tem mais uma nota para utilizar como exemplo ali de sair de um acorde e ir para o outro. Essa possibilidade aumenta muito, obviamente, né? Aumenta muito essa possibilidade de você ter mais de uma nota, mais de 2 notas iguais de um acorde para o outro, até mesmo mais de 3 notas, de repente 3 notas iguais, né? 4 notas não, porque aí fica o mesmo acorde. Falando de tétrade, pode até acontecer de um acorde que você tem 3 notas iguais de um para o outro. Olha que legal. Então você preserva as 3 e muda só uma. Então, quando o acorde é tétrade, o que é legal é que essas possibilidades todas aumentam, né? Se amplificam, tá bom? Então, mas por enquanto a gente vai utilizar só as tríades, só os acordes de 3 notas, beleza? Então, anota aí essa primeira formação para ficar fixo na tua cabeça aí. Antes de qualquer coisa, repito novamente, eu acho que é importante repetir isso aí toda hora, para fixar na tua cabeça. Você precisa memorizar as notas que se usam para os acordes maiores e menores. Isso precisa estar na tua cabeça. Se não está ainda, faça esse treino, faça esse raciocínio, né? Do esqueminha que eu passo para o acorde maior e do esqueminha que eu passo para o acorde menor. Treine os acordes separadamente. Separadamente, né? Perdão. Treine os acordes separadamente primeiro, na formação fundamental deles. Pega os naturais. Eu fiz todos os acordes maiores aqui. Depois pega os menores. Não tem problema que você demore mais, assim, Não tem problema nenhum. O importante é conseguir fazer, Faz lento. Eu estou fazendo só os naturais aqui, Não tem problema. Depois você vai para os que tem sustenidos e bemóis, né? Vai com calma. E sempre falando as notas que você utiliza para cada acorde, Quando você vai treinando, isso vai clareando na sua cabeça. No começo parece um bicho de 7 cabeças. Nossa, esse monte de nota, esse monte de acorde, parece que vai confundir. Não, mas aí você vai treinando, com calma, e repetindo as notas que você usa para cada acorde, com calma também. Isso vai fixando nessa formação, né, na fundamental, bonitinho. Porque quando você começa a trocar a posição e brincar com essa coisa dos voices, você já tem na tua cabeça, você já memorizou na tua cabeça as notas daquele acorde. Aí fica muito mais fácil para você distribuir do jeito que quer, tá bom? Então, vamos para a primeira formação e eu vou falar para você e você vai anotando aí no seu bloquinho de notas, aí no teu caderno de preferência, para ficar mais fácil para memorizar também. E você utiliza para vários acordes, tá bom? A primeira formação, então, o primeiro modelo de voice, olha só. Como é que ficou minha mão esquerda? Eu usei o acorde Dó maior, depois o Fá maior, depois o Sol maior. Foram 3 acordes que a gente usou. Então, Dó maior, como é que ele ficou? Oitavado na mão esquerda, 1 e 8. Então você anota aí, ME de mão esquerda, 1 e 8. Professor, mas por que 1 e 8 e não Dó e Dó? Porque 1 e 8, se eu tratar como número desse jeito, eu consigo transpor essa mesma formação, esse mesmo voice para outros acordes também, não só para o Dó maior, entendeu? Então, 1 e 8, e não Dó e Dó. Coloca 1 e 8. E aí, 1 e 8 para o Ré maior, como é que seria? Ré e Ré.
1 e 8 por Mi maior, como é que seria? Mi e Mi, e assim por diante. Ó, você consegue aplicar essa formação para outros acordes, tá? Então, ME de mão esquerda, 1 e 8. A mão direita, como é que vai funcionar? 3, o 5 e o 8, porque eu vou fechar com a nota Dó na ponta. Então, mão esquerda, 1 e o 8, mão direita, 3, o 5 e o 8. E o que é muito legal dessa formação é que uma mão está dando continuidade ao acorde, né? A mão esquerda começa o acorde aqui e a mão direita dá continuidade a ele. Tá vendo que legal? O acorde ficou fechadinho aqui com todas as notas que ele precisa. Que bacana, né? Ó, eu particularmente uso muito esse voice aqui, viu? Aí para eu ir para o acorde Fá maior, então, ó, só recapitulando, 1, 8, 3, 5, 8, beleza? 1, 8, 3, 5, 8. 1, 8, 3, 5 e 8. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou até anotar aqui, ó. Eu vou anotar aqui para vocês. Olha, gente, tá com a faca e o queijo na mão, né, meu? Você tá com a faca e o queijo na mão. Se você não treinar isso, pelo amor de Deus, né? Eu não sei mais o que você tá esperando. Só foi um milagre de Deus aí, né? Um anjo descer do céu e tocar isso para você. Ó, vou colocar aqui, ó, primeiro voice. Ó, ME de mão esquerda, 1 e 8. E MD de mão direita, 3, o 5 e o 8. Fechou? Maravilha, gente, olha só. Esse é o primeiro voice, tá bom? Que a gente já aprendeu aqui em Dó maior, fechou? Eu já vou deixar no comentário aqui os outros dois que a gente utilizou. O segundo, ó, que eu estou levando em consideração aqui, ó, que eu vou para o acorde Fá maior. E aí, falando daquela brincadeira das notas em comum, eu estou levando em consideração um acorde, dois acordes aqui que eu tenho uma nota igual. Que do Dó maior para o Fá maior, eu tenho a nota Dó, né? A nota Dó que é igual, né? Que é em comum de um acorde para o outro. Comum, tá? Comum. Que eu juntei as duas palavras, parece que é incomum, né? É uma nota que está presente no acorde Dó maior e está presente no acorde Fá maior. Por isso que eu aproveitei ela na ponta aqui, tá? O segundo voice, como é que fica? Eu fui pro Fá maior, aí eu utilizei na mão esquerda 1, eu ia falar 5, né? 1 e o 5 na mão esquerda. Eu vou até anotar como segundo voice aí. 1, 5 na mão esquerda e 1, 3, 5 na mão direita. Olha que interessante, como eu falei, eu repeti essa formação, que é a formação que a gente chama de formação fundamental, né? A primeira formação que a gente usa lá, né, dos voices, né, que é da fundamental, né? Essa a gente usou aqui para o Fá maior, só mudou um pouquinho na mão esquerda. Ó, por quê? O que vale é a conexão que vai existir de um acorde que eu estou para o outro que eu vou, entendeu? E para o outro que eu vou voltar, que nesse caso eu fiz Dó maior, Fá maior, Sol maior e volto para o Dó, né? Então já vou anotar aqui, ó, segundo voice, pega aí, hein? Tô parecendo os pregadores pentecostais, né? Falou assim, eu vou entregar tudo. E é o que eu tô fazendo aqui, gente, tô entregando tudo, viu? Ó, então a segunda formação é 5, ME de mão esquerda, beleza? Você coloca 1 e 5. Lembrando, novamente vou falar, professor, por que você está colocando número e não está escrevendo as notas? Porque essa coisa de número tem a ver com as escalas maiores lá, tá? E você consegue utilizar esses 3 voices que eu vou passar aqui, você consegue utilizar para qualquer acorde, tá? Para qualquer acorde. Esse que eu fiz em Dó maior, Fá maior, Sol maior, porque esses são os primeiros acordes que a gente aprende ali. Dó maior é um dos primeiros, né? Se não o primeiro que você aprende. E os outros dois, Fá maior e Sol maior, também são acordes que são os mais fáceis ali. Mas por isso que eu coloquei em número, porque você transpõe para os outros acordes também. Se eu quiser fazer o voice 1 em Dó sustenido maior, eu consigo, mas aí eu já preciso entender quais as 3 notas que eu uso para o acorde Dó sustenido maior. Eu sei que é a tônica, terça e quinta. Então, ó, tônica é a mesma coisa que meu número 1, ó. Se eu for aplicar o primeiro voice, eu coloco 1 e 8, 3, o 5 e repito 8. Ó,
Ficou linda essa formação do primeiro voice. Entendeu? O segundo voice, ó, se fosse em Fá sustenido maior, como é que eu faria o segundo voice? Olha lá. 1, 5 na mão esquerda e 1, 3, 5 na mão direita. Ó, dá certinho. Você consegue transpor para os outros acordes. Por isso que eu coloquei em número aqui, tá bom? Então, ó, o segundo voice 1, 8, perdão, 1, 5, ME de mão esquerda, 1, 5, e na mão direita, 1, 3, 5, que nós estávamos no Dó e fomos pro Fá aqui, ó. Beleza? Fechou? O meu terceiro voice, que é o meu acorde Sol maior, meu terceiro voice, aqui, que eu usei acorde Sol maior, né? Eu só tô anotando nos comentários para deixar aqui no esquema aqui para vocês, viu? Ó, ME de mão esquerda, embaixo, opa. E MD de mão direita. Pronto, agora o terceiro voice aqui, ó. Então já fizemos Dó maior 1, 8 e 3, 5, 8, o primeiro voice. Fomos para o Fá maior. Fá maior 1, 5, 1, 3, 5 na mão direita. Então 1, 5 na mão esquerda, 1, 3, 5 na mão direita. De novo, 1, 5 mão esquerda, 1, 3, 5 na mão direita. Exatamente com esses dedos, não tem problema, tá bom? Por que com esses dedos, professor? Mas não está errado a digitação? Não, não está errada. Para de ser chato. Por quê? Que a gente está pensando no conjunto de acordes, naquela progressão, ou seja, nessa sequência de acordes, de onde eu estou e para onde eu vou. Porque o próximo acorde que eu vou é esse aqui, ó. Então eu já, e volto pro Dó, pro mesmo voice do Dó. Então eu já penso, na digitação. Eu não penso só naquele acorde. A gente não tem que pensar só naquele acorde, no voice daquele acorde. Não. O voice que eu vou escolher daquele acorde tem a ver com a ligação que ele fará dele para o próximo. E assim por diante, do próximo para o próximo. E assim vai, que nem a gente fez aqui. Escolhemos o Dó maior, Fá maior e Sol maior. Por que eu fiz o Sol maior desse jeito? Que eu já vou colocar o terceiro voice aqui. Por quê? Eu não estou pensando só no Sol maior, eu já estou pensando no acorde que eu vou voltar. Qual acorde que eu vou passar depois dele? Vou voltar para o Dó. Ó, tá vendo? Dedilhando? Está se ligando ao outro, né? Não preciso nem de olhar aqui que eu estou fazendo, porque já está muito conectado aqui, as notas já estão perto e eu escolhi os voices. Então no começo a escolha tem que ser delicada, assim, do jeito que nós estamos fazendo, pensando como vamos fazer a formação de cada acorde, qual voice escolher. Só que ao longo do tempo você vai pegando prática nessa parada, e aí você vai, de repente, toca uma música em Ré maior, os acordes já estão saindo naturalmente, mas eu já fiz isso um monte de vezes, 1 milhão de vezes. Já toquei um monte de coisa em Ré maior. Entende? Por isso que agora, se eu for tocar alguma coisa no campo harmônico de Ré maior, ele já sai, ó. Eu já sei o voice aqui. Se eu sair no primeiro acorde assim, ó, com a mesma formação do primeiro voice, eu já sei o que eu posso fazer para chegar no Lá maior, por exemplo. Ó, Lá maior. Ah, agora eu preciso do Si menor. Eu já sei que eu posso colocar aqui. Sol maior. Ah, legal, legal, legal. Beleza? Eu já sei para onde ir, por quê? Depois de muito tempo estudando essa coisa de voz, você começa a escolher esses voices de maneira instantânea também. De maneira instantânea, não só planejando os voices, mas no começo
até você pegar essa prática, assim, esse domínio dos voices, é legal planejar assim, não, eu tenho 3 acordes para tocar aqui, como eu vou fazer o primeiro? Ah, vou fazer assim, nessa formação, 1 e 8, 3, 5, 8, desse jeito. Ah, o meu próximo acorde é esse, é Fá maior, eu vou fazer nessa formação. Por quê? Porque eu já estou pensando no próximo, nesse aqui e no outro eu vou, é assim por diante, na ligação de um acorde para o outro. Então, ó, Fá maior, ó, 1, 5, 1, 3, 5. 1, 5 na mão esquerda e 1, 3, 5 na mão direita, beleza? E para fechar o último acorde Sol maior, ó, na mão esquerda eu só utilizei o 1, ó, mão esquerda 1, oh, perdão, eu troquei aqui, ó, aqui, na mão esquerda 1 e na mão direita 5, 1 e 3, 5, 1 e 3, ou eu posso colocar 5, 8, 3, também tanto faz, tá? Porque a oitava é a mesma coisa que a primeira, tá? 5, 8, 3 e aqui 1. Então coloco ME de mão esquerda, 1 apenas, tá? E embaixo, MD de mão direita, eu coloco 5, 8 e 3. 5, 8 e 3. Fechou, gente? Esse é o começo dos voices. Tem muita coisa legal para estudar de voz. Ó, deixei no comentário aqui, tá? Olha, deixei no comentário. Eu vou até fixar aqui. Deixei lá em cima. Fixei o comentário, vamos ver se ele vai aparecer como... Isso, vai aparecer como primeiro, provavelmente. Eu fixei aqui então para vocês entenderem qual o caminho que eu utilizei. Lembrando que esses 3 voices aqui dá para usar para um monte de coisa, para um monte de música, não só para esses 3 acordes que eu utilizei, tá bom? Dá para utilizar para vários outros acordes. Então aqui eu passei um pouquinho dessa beleza dos voices, né? Como funcionam esses voices, né? Para que eles servem, né? Essa é a verdade, né? Para que os voices servem? Servem para a gente distribuir de maneira diferente as notas do acorde. Aquelas mesmas notinhas que tem no acorde lá, servem para a gente distribuir das mais variadas formas, né? E para fazer essa distribuição de um modo legal, para que essa distribuição fique legal e para a sonoridade ficar boa, que na verdade é isso que importa, né? Para a sonoridade ficar bacana, para a gente conseguir ter um som legal e isso ficar aproximado aos sons que a gente usa, das nossas músicas preferidas, né? Aos sons que a gente ouve, aliás, né? Das nossas músicas preferidas. E aí tenta tocar, fica diferente. Então, para isso ficar mais aproximado, né? Para você conseguir ter uma aproximação maior das coisas que você vai aprendendo a tocar, com as coisas que você ouve na internet, com as coisas que você ouve no rádio, com aquela tua música preferida, que você viu que os acordes são simples, mas por que seus acordes não estão dando certo? Parece que tem alguma coisa diferente. São os voices, pode ter certeza disso. É o jeito que o cidadão lá no auge está fazendo o Dó maior, que é diferente do jeito que você está fazendo na tua casa. Por isso que não está dando certo, entende? É claro que são outros fatores também que podem influenciar, mas grande parte disso está no voice. Porque aí o aluno estuda aqueles acordes e vê que aqueles acordes não são tão difíceis. São acordes simples que estão naquela música, na cifra. Só que a cifra é uma informação mais pobre, né? Ela não tem informação completa, por exemplo, do jeito que você vai distribuir as notas, né? Ela só vem escrito C de Dó maior. Agora o jeito que você vai fazer aquele Dó maior, aí você vai ouvindo e aos poucos vai percebendo o voice que aquele músico naquela ocasião está utilizando. Mas a cifra não mostra para você. O que o Dó maior é legal fazer desse jeito. E aí o próximo acorde que vem na tua cifra, Fá maior, ele não mostra que o seu Fá maior é legal fazer assim, porque depois tem o Sol maior que vai fazer assim, depois volta pro Dó. Não, ele não mostra esse caminho de jeito nenhum, né? E às vezes é esse caminho, né? Um dos exemplos. Às vezes é esse caminho que o músico lá está fazendo na música que você ouve, no louvor que você ouve. Talvez é esse caminho que ele está fazendo. Quando ele está no Dó e vai pro Fá, de repente ele faz desse jeito. Aí fica bonito pra caramba. Depois ele vai pro Sol, aí ele vai desse jeito. Depois volta pro Dó maior. E aí a sua cifra, como não vem com essa informação, você vai e de repente faz. Né? E, na verdade, isso frustra, porque o aluno olha o acorde e confere. Fala, não, mas será que o meu acorde está errado? Aí ele confere, não, mas poxa, meu acorde está certo, meu. Aqui está dizendo que é Dó maior, Fá maior e Sol maior. Eu estou fazendo, realmente, os 3 acordes. Sim, mas no voice diferente. Naquele primeiro voice tradicional, por isso que a sua sonoridade não chegou daquele jeito, né? Não está
equivalente àquilo que você está ouvindo no louvor, e aí dá uma frustração. Então, se liga nessa coisa de voz, pesquise mais sobre isso. Eu estou aqui sempre para ajudar vocês a cada dia um conteúdo novo, falando de outras coisas também, que não são só os voices, né? O voices tem a sua beleza, mas temos outras coisas interessantes também para estudar. A família de acordes, que a gente chama carinhosamente de campo harmônico, as escalas, um monte de coisa que vão agregando, sempre uma coisa se amarra a outra ali, e você consegue desenvolver para finalmente estar pronto para tocar na igreja. Tá? Então pesquise, acompanhe nossos conteúdos, acompanhe pelas 3 redes sociais aí, as 3 principais plataformas. Aí estamos no Facebook, estamos também no Instagram, Louvor de Excelência, e também se inscreva no nosso canal no YouTube, que também tem muito conteúdo importante referente a quem quer tocar na igreja, para ajudar principalmente você aí que não sabe nada de música ainda, não teve nenhum contato com o instrumento, mas tem um desejo, tem uma vontade muito grande, gosta muito de teclado e quer aprender. Então esse conteúdo, é para você, tá? É para você que ainda não sabe nada, mas tem um desejo. É a única coisa que você precisa aqui, ter o desejo, ter a vontade e se esforçar e ter paciência para conseguir o resultado desejado, tá bom? Então, esse é o meu lema aqui, fazer você, que não toca nada, ainda não tem nenhum conhecimento de música, sair do zero ao seu primeiro culto, a tocar no seu primeiro culto em 3 meses. Então, fique comigo, me acompanhe, que todos os dias a gente tem conteúdo para ajudar vocês na realização desse sonho. Beleza, galera? Revisando então, o que a gente aprendeu aqui sobre os voicings. E os voices tem a ver com vozes mesmo. E vozes, toda vez que a gente fala de voz, a gente lembra de coral, de gente cantando, né? Assim? Então, só para lembrar vocês, então, que essa coisa de acorde maior, acorde menor, essa parada toda, realmente surgiu do coral da igreja, séculos atrás. Essa coisa de acorde surgiu daí. E cada voz, né? Tenor, contralto, soprano, aquela coisa toda, cada voz tem a ver com as notas de algo que depois, né, posteriormente a gente começou a chamar de acorde maior, acorde menor, mas isso aqui tem a ver com as vozes do coral, por isso que a gente chama de voices. Voicings, que é esse termo em inglês que fala da distribuição das notas do acorde. Eu dei 3 exemplos hoje aqui para vocês. E pode se chamar de voice mesmo, tá? Voice. V-O-I-C-I-E. Pode se chamar assim também, porque as duas coisas têm a ver com voz. Tem a ver com as notas do acorde que simboliza cada voz do coral. Fechou, galera? Tamo junto aí. Deixei nos comentários esses 3 voices que vocês podem usar também para outros acordes. Mas lembre-se sempre, a minha última que tem a ver com a primeira dica também, tá? Minha última dica para a gente fechar esse assunto hoje é: tenha na tua mente as 3 notas que você utiliza para cada acorde. Se você não tiver isso em mente, não dá para você utilizar os voices. Não dá para você utilizar os voices, porque você não vai saber que nota você utiliza para o Ré maior. Você não vai saber que nota você utiliza para o Mi maior. Então vai ficar difícil você distribuir. Se você não sabe as 3 notas que você usa para cada um desses acordes, como é que você vai distribuir essas 3 notas de um jeito diferente? Não tem como. Então o primeiro passo não é só pegar 1, 3, 5, 1, 8, 3, 5, 8 aqui e tentar sair copiando para todos os acordes. Não, faça o contrário. Primeiro memorize as notas do acorde. Dó, Mi, Sol para o Dó maior. Ó, vou até repetir aqui com você. Ó. Dó sustenido. Dó sustenido maior, nota Dó sustenido, Mi sustenido, que é a mesma coisa que Fá natural, e Sol sustenido, ó. Ó, já aproveita e treina e memoriza as notas do acorde, ó. Ré maior, Ré, Fá sustenido e Lá, ó. Treina assim mesmo, depois você distribui os voices lá. Mi bemol, ó. Mi bemol maior, é nota Mi bemol, nota Sol e nota Si bemol. Aí, pronto. E assim por diante, olha, Mi maior, nota Mi, nota Sol sustenido e nota Si. O acorde Fá maior, nota Fá, nota Lá e nota Dó. Isso, depois a gente distribui com aquelas dicas. Nota Fá,
acorde Fá sustenido, perdão. Nota Fá sustenido, nota Lá sustenido e nota Dó sustenido, ó. E já começa a memorizar pelo desenho. Percebe aqui, do Fá natural, Fá maior, que é Fá, Lá, Dó, Fá sustenido maior, ó, eu subo para as 3 sustenidos, ó. Já tem um esqueminha aqui legal para você memorizar, ó. Fá maior, Fá, Lá, Dó, Fá sustenido, Lá sustenido e Dó sustenido. O nome das notas são os mesmos, só acrescentando o símbolo. Olha que legal. 3 teclas brancas, 3 teclas pretas. Tudo isso também te ajuda a memorizar, tá? Olha, Fá sustenido maior, Sol maior, Sol, Si, Ré. Sol maior, Sol, Si, Ré. Lá bemol maior, Lá bemol, Dó natural e Mi bemol. Aê! Lá maior, Lá, Dó sustenido e Mi. Aê! Lá, Dó sustenido e Mi, para o acorde Lá maior. Tá acabando. Si bemol maior, nota Si bemol, nota Ré natural e Fá natural. E por último, Si maior. Ó, começa a memorizar também. Opa, Si maior, eu começo com uma nota natural e tem 2 pretinhas na ponta. Ó, é um jeito também de memorizar. Si natural, Ré sustenido e Fá sustenido. De novo, Si natural, Ré sustenido e Fá sustenido. O acorde Si maior e volta pro Dó. Dó, Mi, Sol. E depois você encaixa os voices, beleza? Então, ó, até isso já está resolvido aqui, pelo menos os maiores. Teve dúvida dos maiores? Volta um pouquinho no vídeo, pratica os acordes maiores todos nessa sequência que eu falei. Você viu que eu pratiquei e ainda falei as notas de cada acorde para você. Meu, tá com a faca e o queijo na mão. Quer dizer, você tá com a faca, o queijo na mão, o queijo já está cortado, é só comer, né, gente? Meu Deus do céu, né? Então, pratique com calma. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu estou à disposição para auxiliá-los nessa trajetória, nessa empreitada aí de realização do sonho. Ok? Então, isso é especificamente para você que não sabe nada. Para você que não tem contato com o instrumento ainda, ou de repente até tem um tecladinho em casa, mas ainda não sabe direito por onde começar, não sabe o que estudar primeiro. Então, tudo que eu posto, tudo que eu coloco aqui como conteúdo é especificamente para você. Tá bom? Então, se você não sabe ainda, não tem, tá meio desligado ainda dessa parada, tem coisa que ainda não consegue conectar, não tem problema. Continue me seguindo, que tem muita coisa do zero, desde a identificação das notas, enfim, tudo isso. Se achar as notas no instrumento, começar a fazer os primeiros acordes, começar a tocar seus primeiros louvores. Não se preocupe, tudo isso tem aqui para te servir. Beleza? Então, esse é meu lema. Postar um conteúdo que seja de valor para você que está iniciando e te fazer sair do zero ao seu primeiro culto em 3 meses. Beleza? Tamo junto, hein, galera? Foi um prazer, foi uma satisfação imensa estar com vocês. Qualquer dúvida, como eu disse, qualquer dúvida, deixe eles nos comentários que eu estou pronto, à disposição aí para auxiliá-los na medida do possível. Tamo junto, um forte abraço, graça e paz esteja com todos aí. Valeu!